A jornada da missão Voyager pelo espaço segue como uma das realizações mais impressionantes da história. Desde que deixou a Terra, ela passou a traduzir em dados reais aquilo que antes só imaginávamos. Mesmo ao percorrer o sistema solar, as distâncias entre os planetas já se mostram desafiadoras, exigindo anos de deslocamento contínuo para serem vencidas por uma única sonda. Agora, décadas depois do lançamento, a missão entra em uma fase ainda mais delicada. Pois é, para prolongar ainda mais a vida útil da sonda, a NASA acabou desativando mais um instrumento científico. No vídeo de hoje, vamos entender como a sonda Voyager sofreu um desligamento no espaço. Antes do vídeo continuar, se você está chegando no canal aqui agora, convido você a deixar a inscrição aqui embaixo. É rápido e fácil, assim você ajuda o nosso canal a chegar a 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Bora pro vídeo. As sondas Voyager 1 e 2 representam, sem sombra de dúvidas, o auge da exploração humana no espaço. Mais do que simples sondas, elas foram pioneiras a oferecer os primeiros vislumbres detalhados de mundos distantes, que até então eram apenas borrões nos telescópios. Hoje, elas continuam sua jornada histórica, revelando segredos sobre a natureza do espaço interestelar e carregando consigo o legado da nossa própria espécie. Como cápsulas do tempo eternas, elas vagarão pelo cosmos muito além da existência da própria humanidade, servindo como um testemunho silencioso de que estivemos aqui. A durabilidade que envolve essas sondas é de fato incrível e beira a um desafio quase impossível de ciência e engenharia. Elas são abastecidas com eletricidade através de um gerador termoelétrico de radioisótopos, que perde potência de 4 watts por ano. Para manter a vida útil da sonda o máximo de tempo possível, a NASA acaba desativando alguns instrumentos científicos com o passar dos anos. A Voyager 1 hoje opera com apenas 2 dos seus 10 instrumentos originais. Já a Voyager 2 mantém 3 instrumentos ativos. O horizonte para o fim das operações científicas está cada vez mais próximo. A NASA estima que por volta de 2027 a energia disponível vai ser insuficiente para manter sequer um único instrumento científico funcionando plenamente. A partir desse ponto, as sondas entrarão em uma fase de hibernação terminal, onde emitirão apenas o sinal fraco de rádio básico para confirmar sua localização e estado, até que a carga falte por completo e o silêncio se torne definitivo. Não pela distância, mas pela exaustão energética. Quando foram lançadas em 1977, as Voyager carregavam o que havia de mais moderno em tecnologia de imagem, com câmeras de ângulo estreito e amplo. O objetivo era capturar detalhes inéditos das superfícies planetárias e luas. Durante encontros mais próximos, as sondas alcançaram resoluções impressionantes. A Voyager 2, em particular, teve um papel singular ao realizar registros dos gigantes gelados, como Urano e Netuno. Essas passagens foram icônicas, revelando novos satélites naturais e detalhes atmosféricos incríveis. Um dos momentos mais emocionantes da missão ocorreu antes do desligamento definitivo das câmeras para economizar energia. A pedido de Carl Sagan, a Voyager 1 virou seus olhos para trás e capturou a Terra a uma distância de 6 bilhões de quilômetros. O resultado foi a fotografia do pálido ponto azul, onde o nosso planeta aparece como um minúsculo grão de poeira suspenso em um raio de sol. Essa imagem se tornou um símbolo na astronomia e na exploração espacial em geral, mostrando a fragilidade do nosso próprio planeta. Embora seja quase certeiro que nessa década ainda a gente perca o contato com as sondas Voyager, elas estão levando um disco de ouro cada uma delas, idênticas por sinal, com dados e informações sobre o nosso próprio planeta, sons, imagens e outras informações relevantes sobre o nosso pálido ponto azul. Só que agora a NASA decidiu fazer um desligamento novo, quando o instrumento de partículas carregadas de baixa energia, ou LECP, da Voyager 1, foi desativado em 17 de abril deste ano de 2026, marcando um momento importante na história da missão.
Após quase 40 anos de operação ininterrupta, a NASA precisou intervir para evitar que a sonda entrasse em um colapso energético. O desligamento não foi uma escolha fácil, mas uma necessidade técnica para garantir que a exploradora mais distante da humanidade não morresse subitamente devido à queda de tensão em seus sistemas. O LECP foi basicamente uma ferramenta fundamental para a ciência interestelar, operando desde o lançamento em 1977. Ele era responsável por medir o fluxo de íons, elétrons e raios cósmicos, permitindo que os cientistas mapeassem a densidade e variações da pressão do espaço além da heliosfera. A crise de energia que levou essa medida drástica começou a se manifestar em 27 de fevereiro deste ano, durante uma manobra de rotação de rotina. Os engenheiros notaram uma queda abrupta nos níveis de energia, o que acendeu um alerta vermelho. Qualquer oscilação negativa adicional poderia ativar o sistema de proteção automática contra a subtensão. Se isso ocorresse, a sonda desligaria sistemas críticos por conta própria, iniciando um processo de recuperação extremamente arriscado e demorado para uma nave que quase leva um dia inteiro para receber um comando da Terra. Atualmente, a Voyager 1 sobrevive com uma margem de energia muito baixa, já que o gerador de plutônio perde eficiência de forma constante. Com o desligamento do LECP, a sonda conta agora com apenas 2 instrumentos científicos totalmente operacionais, o magnetômetro e o sistema de ondas de plasma. Esses sobreviventes tecnológicos continuam enviando dados valiosos, mas a estratégia da NASA agora é puro instinto de sobrevivência, priorizando a manutenção da temperatura interna para evitar que os tubos de combustível congelem no vácuo do espaço. Devido à distância de mais de 25 bilhões de quilômetros, os comandos levam cerca de 23 horas para atravessar todo o espaço na velocidade da luz. Curiosamente, a equipe decidiu manter ligado um pequeno motor de meio watt que gira o sensor do LECP. Essa escolha técnica deixa uma espécie de porta aberta, mantendo o componente mecânico em movimento para que, caso uma nova fonte de energia seja encontrada no futuro, o instrumento possa ser religado sem estar travado pelo frio congelante do espaço. A esperança agora reside em uma manobra audaciosa apelidada de Big Bang. Os engenheiros planejam substituir um conjunto inteiro de dispositivos antigos e famintos por energia por alternativas mais eficientes de baixo consumo. Se essa reforma elétrica remota funcionar, primeiro na Voyager 2 e depois na Voyager 1, a NASA acredita que poderá estender ainda mais a vida útil das sondas por mais alguns anos, possivelmente permitindo até a reativação dos instrumentos desligados. Cada watt economizado é um passo a mais da humanidade rumo à escuridão. A NASA tenta ao máximo manter essas mensageiras estelares funcionando o maior tempo possível, mas que é incrível o fato delas terem chegado até aqui, isso é. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!